É isso! É isso! E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo, pra ele aparecer. Ah, Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. Minha gente, tá uma bagunça total, tá um caos, na verdade. O dólar chegou a bater 6,29, 6,30, se eu não estiver enganado. E tem muita gente da imprensa dando culpas de tudo quanto é tipo, menos a culpa do governo. Tem uma repórter aí de uma certa emissora, não vou falar mais o nome dos repórteres, e não vou falar mais o nome das emissoras também. Mas tem uma certa repórter que está dando a culpa do dólar estar a esse preço que está hoje, 6,29 bateu, de memes. É os memes, o mercado não é um bando de pessoas profissionais, de empresas, de tudo quanto é tipo de instituição profissional que só estuda, só vive sobre isso, e o mercado reage a memes. Por incrível que pareça, pode acreditar, em pleno século XXI, tem gente querendo enganar a gente desta forma. É até revoltante com tudo que está acontecendo no nosso país. Lula! Viva Lula! 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 Viva Lula! O grupo do governo tá achando que o dólar tá subindo desse jeito aí. É culpa da Faria Lima, é culpa de memes, é especulação. Falei com alguns amigos meio petistas, por incrível que pareça, a gente tem amigos petistas ainda. Não acredito que eles sejam mau caráter, só estão mal guiados ou ainda não conhecem a verdade. Eles garantem que o dólar está a esse preço aí por especulação. E aí o governo foi, por especulação, vendeu nossas reservas de dólares, vendeu acho que cerca de 4 bilhões de dólares, se eu também não estiver enganado, salvo conduto. Dá mais ou menos 36 bilhões de reais. E o dólar baixou para 5,8, mas não fez nem efeito. Rapidamente ele voltou ao normal, voltou para 6,9, nesse patamar. Chegou os repórter que trabalha para o governo, das emissoras de esquerda, que segundo uma pesquisa, 80% dos repórteres são de esquerda, tentou jogar, entenda como mesmo estando alto, isso pode ser bom para você, que a culpa é do desastre do Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, em pleno 2024, após 2 anos do desgoverno do PT, ela colocou a culpa ainda no Bolsonaro. Uma outra repórter disse que é única e exclusivamente dos memes. Mas eu vou passar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Tá dormindo. Né? O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório. Né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então vai ter metade disso. E além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo.
O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro, não tem muita explicação. Não tem explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Por incrível que pareça, deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então, isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e, além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando... Gente, ela está até rindo de tanta mentira que ela conta. Não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. E o comunicado do Banco Central está dizendo, olha, eu vou diminuir o crescimento, eu vou levar a economia para um ritmo de contração, ou seja, reduzindo bastante o crescimento e um ambiente mais recessivo. Não chega a falar em recessão, mas ele explica ali, repete um pouco o que ele disse, tem preocupação no mundo, tem preocupação no Brasil, tem preocupação, o mercado não recebeu bem e tal, mas chovendo no mesmo molhado. Concretamente, o país não está vivendo isso que se reflete nessa histeria do mercado financeiro. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Vai rindo. Tive um pequeno problema com a minha câmera. Vocês podem ver que meu cachorro está aqui embaixo, deitado, participando. Voltamos com os aparelhos tudo normal, eu espero. Aí chega essa outra repórter agora e coloca a culpa única e exclusivamente nos memes. Não é porque o governo não está cortando gastos, não é porque eles não vão cortar, eles estão só estão enganando o trouxa. E em 2026 eles vão arregaçar tudo, porque eles sabem que vão ter que fazer de tudo para poder permanecer no poder, e eles não vão cortar gastos em 2026. Qualquer trouxa sabe disso, mas os petistas não acreditam que está ruim. Para eles iam estar muito pior se fosse outro governo. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que disse, cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando, e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18, as informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como detentor de notícias,
são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso, mas a gente está aqui trazendo a informação verdadeira para vocês. Em meio a toda essa bagunça, essa catástrofe que está acontecendo, o nosso ministro, que só estudou economia 3 meses e ainda colou para passar, ele foi tirar férias, por incrível que pareça. Forbes Brasil já está largando a mão do governo. Eles colocaram uma manchete, fizeram uma matéria que o Brasil não aguenta mais 2 anos do governo Lula. Eu espero que aguente, espero que vá até o final. Infelizmente, todos nós vamos sofrer, principalmente os mais pobres, aqueles bem mais pobres mesmos. Já tem gente passando fome no Brasil. Já tinha, até com o Bolsonaro, isso aí não adianta falar, sempre teve. Mas agora está bem maior o número. O pessoal que tinha condição de comprar alguma coisa antes não está conseguindo mais. Aparece agora o ministro do Lula, da SECOM, falando sobre as fake news também, sobre os memes especulativos. Gente, o negócio tá feio. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como estes que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa, e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa-pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. Esse mesmo ministro aí, em 2019, tweetou o seguinte no antigo Twitter. O verdadeiro AI-5 do Paulo Guedes é o dólar chegando a R$5. Eu sou um pândego. A imprensa tradicional, que não trabalha com o governo, que fala só a verdade, chamou um especialista, um cara realmente especialista, estudado, que sabe como que o mercado funciona. E o especialista falou a verdade ao vivo. Teve gente que não gostou, que até virou as costas pro profissional. Este sim é um profissional. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa. Então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos.
Então, eu acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. No final da tarde, o Trump foi e virou seus olhos pro Brasil. Literalmente, agora ele falou. Antes ele estava só especulando, mas agora ele falou sobre o Brasil. Ele está atacando praticamente todos os países envolvidos no BRICS. E, como ele mesmo disse, ele está travando uma guerra para garantir a soberania do dólar perante ao mundo. E pelo jeito ele está ganhando antes mesmo de assumir a presidência dos Estados Unidos. Treating people very fairly, but the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Pessoal, não adiantou queimar nossas reservas de dólares. Se eu não estiver enganado, acho que a gente tinha 300 bilhões de reserva de dólares. Tá só valorizando. Infelizmente é ruim para todo mundo, mas as nossas reservas de dólares estão só valorizando. O mercado não é meme, não é Faria Lima. Faria Lima não é nada perto do mercado. E lá só tem gente profissional, é só cobra comendo cobra. Os tubarões sentiram o cheiro de sangue e eles atacaram. Para quem acompanha o Barsi um pouquinho, ele diz que ele é igual um jacaré. Ele fica horas com a boca aberta para o passarinho pousar e ele fechar a boca. O mercado é do mesmo jeito. Eles ficam esperando uma tragédia, alguma coisa ruim acontecer para eles ganhar dinheiro. Eles não jogam para perder esse negócio. Não tem dó, não tem coitadinho. Até a pessoa física que apoiou o Lula, o maior apoiador do Lula, pessoa física, tá reclamando agora, porque ele tá sentindo isso. E ele perdeu dinheiro. A gente perdeu dinheiro e vai perder, continuar perdendo se Deus não tiver dó. O mercado viu que tá fraco e vai partir para cima. Vai comprar tudo a preço de banana, depois vai vender quando dá uma valorizadinha. Enquanto isso a gente vai sofrer. A população mais simples vai sofrer. E agora o Trump mirando para cá, quer dizer que ele vai taxar a gente e vai colocar sanções, ainda mais com o jeito que estão fazendo com o STF, as leis. A vítima é o carrasco, é o detentor, é tudo. Tá feia a coisa pro nosso lado. E o Trump e os Estados Unidos estão travando uma guerra, e o Trump mesmo já falou, é uma guerra mundial pelo dólar. Se eles deixarem, a China vai tomar conta de tudo. E ele já começou. E pelo jeito ele sabe fazer esse negócio muito bem. And gets together with Saudi Arabia through China. And China's taken over. And China, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard. Are they kidding? China wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. We'll be a second-tier country. We'll literally be a second-tier country if that happens. Now, you're losing Brazil. You're losing Colombia, South America. You're losing Iran. You've lost it. You've lost Russia. And if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the yuan, so China's gone. Then you see France going over and over. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. É a moeda da gente que nos torna fortes, né? Então nós somos o quê? O Trump tá atacando com louvor todas as moedas do mundo e tá ganhando. É perigoso até ele ganhar do euro, porque o euro é vários países da União Europeia e a gente tá perdido. E nós, segundo a Forbes, o Brasil não aguenta mais 2 anos do governo. Se ele não cair antes, pode ser que o Brasil caia. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só o vídeo. Curta-nos, compartilha e se inscreve no canal. Dá maior força pra gente, viu? Obrigadão, um abraço, até mais. Fica com Deus.